não é? Pá, tinha combinado não, pá, mas não tinha pensado em vir. Eu acho que gravei o último episódio com esta precisa camisa, mas está um frio completamente descomunal nisto que é o Magnetic Studios, que foi um dos projetos meu e do meu irmão no último ano. Pá, e a questão é, isto ou Lapónia? Pá, prefiro estar aqui, né? Portanto, maltinha, mais um episódio aqui de Mind Muscle Connection, o episódio 43, porque eu acho que o último episódio, eu tinha dito que era o 41, mas não, já era o 42º. Há um episódio que eu não tenho no YouTube, tenho apenas nas plataformas de streaming, acho que é assim que se chama, ou seja, Apple Podcast, Spotify, e acho que é só. Que é o episódio com a Presidente da Federação da WNBF, com a Hilda, que foi um grande podcast, na verdade, foi um podcast muito mais focado naquilo que é o culturismo. Mas, como esse podcast não tinha vídeo, eu acabei por não o soltar no YouTube. E isso também é algo que eu fico sempre assim um bocadinho meio na... Ou seja, fico sempre a pensar que se não dá para fazer da maneira que está idealizado para ser perfeito, mais vale não fazer. E isso, sem dúvida alguma, que foi uma das cenas que eu mais tentei trabalhar neste que foi o ano 2025. Quase que este pode ser tipo um episódio de recap ou não. Mas isso foi um dos principais challenges que eu sempre enfrentei para com aquela que é a minha cabeça, o meu mindset, na parte de, pá, se é para fazer perfeito, e quando não dá para fazer perfeito, como é que é? Portanto, isso acaba por ser uma das principais razões pelas quais muitos dos projetos que eu penso, que idealizo, que escrevo, acabam por até não sair do papel. Que acaba por ser também normalidade, porque quando tu estás muito mais exposto àquela que é uma amostra de ideias muito maior, e quando tu te permites, pelo menos, começar a colocá-las no papel, também existe uma amostra tão maior que também acabas por também aumentar, obviamente, a amostra de ideias que acabam por não ir para a frente. E portanto, pá, apesar de Mind Muscle Connection ter sido sempre um dos projetos que eu sempre quis manter, a minha dificuldade sempre foi encontrar, não é a missão certa, mas a forma que eu me sentiria confortável a fazê-lo sem ou estar a copiar alguém ou a ser demasiado inspirado por alguém. Tendo em conta que hoje, apesar de eu tentar fugir sempre um bocadinho desse conteúdo mais mainstream, isso também acaba por ser uma cena de que normalmente quando existe algo que sai, alguma série, algum filme, alguma música, etc., e que está a bater muito naquele momento, eu sou sempre o gajo que não vou ver porque está a bater demasiado. Se for realmente bom, isto dura, o hype dura até eu realmente ser vencido pelo cansaço de dizer que não. E portanto, mesmo com o podcast, sempre foi, e a malta que possa estar a ouvir isto, que já tenha acompanhado mais alguns episódios lá para trás, percebe que sempre foi, de tempo a tempo vai havendo alguma mudança, e se calhar um bocadinho também à procura de eu perceber qual é o papel que eu quero que este projeto tenha, mais em mim do que propriamente em quem possa estar a ver, e isso sempre foi uma das minhas questões, o que é que realmente é nem é questão de ser confortável para mim, é o que é que realmente faz sentido para mim, o que é que realmente eu quero mostrar com um determinado projeto que eu quero apresentar. Um dos projetos, eu acho que não foi em 2025, acho que foi em 2024. Uma das coisas que eu tinha idealizado, ou que tinha até pensado e começar a escrever, e inclusive cheguei a falar isto com o meu irmão, era desenhar e dirigir, entre aspas, quase que uma minissérie full voltada para mais a ver com aquilo que é o crescimento pessoal e etc. Muito giro, pá. Não sei se vocês acabaram de ver isto ou não sei se me apeteceu cortar isto ou não, mas o PC bloqueou e pensei que tinha ficado sem bateria. Mas pronto, esta série que eu tinha idealizado e que até acabei por escrevê-la, acho que apenas ficou por escrever aquilo que era o último episódio. Era muito voltado para isto que representava a vida, tanto minha e do meu irmão, pelo menos até à data, e acho que até incluía a idealização daquilo que seria o nosso crescimento até uma idade mais avançada, como forma de mostrar aquilo que era o nosso crescimento tipo mental e mesmo profissional, pessoal, etc. E obviamente que a logística toda, depois acabei por perceber que... Obviamente que que eu já tinha na mente que seria algo muito difícil de realizar e de tirar do papel. Mas toda a burocracia, obviamente, foi o que complicou ainda mais. E por ser algo que
não estaria voltado para ser rentável e, portanto, dada a fase de vida que eu estava a viver e que ainda estou a viver, não faria muito sentido, não seria inteligente numa perspectiva de carreira até fazer ou dedicar-me tanto àquele projeto para ser simplesmente algo para ter como um conteúdo fixe a ter. Portanto, isso é um dos sei lá, não lhe quero chamar de demónios porque acho que não tem essa magnitude toda, ou acho que não tem uma magnitude assim tão pejorativa como isso. Esta vertente de estar sempre a pensar no se não é feito da melhor maneira ou se não vai dar para fazer da melhor maneira, se calhar não vale a pena fazer. E eu sinto que isso mesmo hoje em dia, para 99,9% das pessoas que existem e que têm vontade de tentar ser um bocadinho mais, sofrem um pouco deste síndrome, e acredito que isto possa ter algum nome, na vertente de queremos tanto ou achamos que toda a gente à nossa volta está a fazer tão mais do que nós, muito pelo que eu acredito ser o problema do século XXI, que são as redes sociais, e achamos que toda a gente está tão melhor do que nós, está tão mais à frente, está tão a fazer tudo, e que nós quando nos permitimos acreditar nisso como a única realidade ou como uma realidade verdadeira, faça a redundância, acabamos por nos deixar quase que manipular por isso, e aí sim de uma maneira pejorativa, e isso faz-nos, em vez de ganharmos aquele fogo para irmos um bocadinho mais além, faz-nos ficar ainda mais presos no mesmo sítio. Um bocadinho aquele dilema de... pá, eu lembro-me de ouvir falar isto em The Big Bang Theory, não me lembro bem como é que era o nome. Mas um bocadinho a cena como aqueles dilemas de... tens fome mas não sabes bem o que é que has de comer e então ficas preso ali a tentar descobrir o que é que vais comer, mas continuas com fome e acabas por morrer ali dentro daquela questão sem resposta. Portanto, eu sinto que uma ferramenta ótima que me ajudou a tentar confiar um bocadinho mais neste instinto e deixar um bocadinho mais as cenas rolar, foi justamente perceber, ou justamente tentar perceber e obrigar-me a ir percebendo que não vai ter assim grande importância no desenrolar da vida. E até pode ter, e isto até pode ser uma virada muito, muito importante naquilo que é o nosso mindset. Mas a verdade é que se nós pensarmos, se tivermos o privilégio de viver até aos 80, 90, 100 anos, que hoje em dia já é uma realidade, o que é que tu fazeres algo, mesmo que corra mal, vai mudar na tua qualidade de vida para daqui a 80 ou 90 anos? Certamente, se tu quiseres arrancar com algum projeto e se esse projeto correr mal, não vai ser por isso que tu, até aos 80 ou 90 anos, vais viver sem qualidade. Mas se correr bem, certamente vai-te ajudar a tu lá chegares com muito mais qualidade de vida, pelo menos por saberes que, pá, fizeste aquilo e tentaste aquilo, que era uma cena que tu gostavas de fazer. E portanto, eu tenho tentado aprender a relativizar muito mais o que é a nossa vivência, a nossa vida. E não sei até que ponto é que o facto de tentarmos fazer isto numa idade tão jovem, neste caso com os 23 anos que eu tenho, é algo que antigamente também acontecia ou não. Ou seja, será que esta consciência do presente, ou será que esta tentativa de ser o mais consciente possível do presente e aproveitar o agora, era algo que também malta da nossa idade ou da minha idade sentia no antigamente? Ou será que isto é uma questão que acredito eu ser positiva, trazida por um problema ou trazida por algo menos bom que foi o que se tornou as redes sociais? E isto é algo que a mim até me fascina pensar, mais uma vez por perceber que se calhar não, muito, muito provavelmente 99% das coisas que nós hoje em dia pensamos como problemas, a malta lá atrás também já os tinha. Só que talvez pelas ferramentas de hoje em dia, talvez por redes sociais, talvez por internet, e por estarmos tão mais ligados a tudo, e estarmos a saber muito mais sobre muitas mais coisas, faz-nos aumentar a magnitude e o tempo que nós e a energia que nós gastamos a pensar justamente sobre este tipo de questões. Que muitas das vezes pode ser positivo nós conseguirmos pensar um bocadinho mais sobre elas, porque faz-nos também
Até certo ponto, porque acredito que depois quem é que nos ensina a ter o autocontrole suficiente para percebermos quando é que estamos quase que a pensar demais ou não. Quase como aquela dor de pensar que Fernando Pessoa falava tanto. Sim, malta, sou extremamente culto. Mas, e acredito que esse conceito venha um bocadinho, ou possa ser relacionado um bocadinho com justamente esse tipo de pensamentos que nós hoje vamos tendo, essa parte de nós hoje somos obrigados a pensar sobre tudo durante bué tempo, também porque acaba por ser apenas a nossa realidade, porque nós de repente quando abrimos o Instagram ou quando abrimos o Facebook somos bombardeados com tudo aquilo que nós próprios temos interesse, e de repente mesmo algo que não seja do teu interesse vai passar a ser do teu interesse porque tu estás constantemente a ser bombardeado com aquilo, e por acaso passas por um post que é de um assunto diferente daquele que tu estavas à procura e de repente começas a interagir com esse post ou dás like ou comentas isto e aquilo e começam a aparecer mais e mais e mais, e de repente um problema que tu já tinhas na tua cabeça passam a ser dois e por assim adiante. Portanto, não sei bem quanto tempo é que tenho aí já a debater sobre redes sociais. mas pronto, queria-vos dar o update de que fui correr os meus primeiros 10 km. Pois é, lembrei-me de fazer essa pequena brincadeirinha, como uma aluna minha diz, acabei por curtir mais do que honestamente achei que iria curtir. Obviamente tive que seguir alguns princípios, fui de telemóvel na mão, porque impossível, nunca na vida iria acontecer eu comprar aquelas mangas para colocar o telemóvel ao braço. Entre outras coisas. Portanto, fui correr em teoria com o Fábio. Disse-lhe para ele ir, porque senão iria estar a puxá-lo para trás. E a cena de ir correr 10 km pela primeira vez sozinho, pus os meus fonezinhos a ouvir Wonder, álbum que eu falei aqui no último podcast. Se vocês quiserem ir ouvir algo do último podcast, é só puxarem aí para trás e conseguem ver. E porquê é que eu pus esse álbum? Para já, porque era o álbum que eu estou a sentir mais de momento, ainda se mantém durante mais uma semana. E é o álbum com a duração da qual eu queria fazer a corrida. Portanto, eu queria fazer a corrida em menos de uma hora. O álbum arredondado tinha esses exatos 60 minutos. E portanto, foi bacana. E porque é que eu sinto que curti mais do que na realidade achei que iria curtir? Muito por ter voltado a competir, de alguma maneira. Obviamente não ir competir com malta que lá está, que já corria, porque éramos tipo 2.000 pessoas, acho, 1.500 pessoas, uma cena assim. E obviamente ninguém ia para competir com ninguém, mas a cena de tu estás ali no meio de boa gente, de repente tens pessoas que estão só lá a ver, e cria-se ali um ambiente de, ok, giro, comunidade, mas ao mesmo tempo, tipo, apesar de eu não saber fazer isto, apesar de eu não saber correr ou nunca ter corrido bacana, o nosso espírito competitivo, ou o meu espírito competitivo, não me permitiu fazer aquilo só porque sim, ou fazer aquilo só a relaxar. E eu acho que isso é uma valência muito fixe para hoje em dia se ter num mercado que em tudo já é muito mais competitivo, mais uma vez por esta questão toda da internet e redes sociais, etc., ter trazido uma amostra de profissionais e de pessoas tão grande em todas as áreas, e o facto de tu seres intrinsecamente competitivo contigo mesmo e seres intrinsecamente exigente contigo mesmo, obriga-te a estar sempre um passinho mais à frente. Obviamente que isto depois não é mais à frente necessariamente, mas obriga-te a dar sempre um bocadinho mais daquela que muito possivelmente é a média. E isso sim faz estar um bocadinho mais próximo daquilo que possa ser o objetivo final. Obviamente que isso depois pode trazer cenas negativas, porque em deterioro... não sei falar. Mas em contrapartida tu acabas por não te deixar, se calhar, aproveitar tanto o bom como aproveitas o mau. E aproveitas o mau no sentido de, caraças, não correu tão bem, como é que eu posso ir melhorar? O que é que aconteceu para não ter corrido tão bem? Ou seja, tudo o que é negativo, tu acabas por investir muito mais tempo nisso. E isso obviamente vai-te lesar em algum ponto. Vais ser uma pessoa muito mais introspectiva, muito mais intensa naquilo que tem que correr bem, ou que tu acreditas que tem que correr bem, e faz-te perder muito menos tempo a valorizar aquilo que possa ter corrido bem. E isso depois ao mesmo tempo para mim acaba por ser uma cena de que para a malta é um bocadinho como a malta que se diz workaholic, e eu também me enquadro um bocadinho nisso, aquelas viciadas do trabalho. E por um lado, tu, apesar de saberes que é mau, é como qualquer vício,
há alguma cena que te continua a puxar para voltares a fazer. E o vício no trabalho, eu acredito que o que te puxa ali é tu sentires que estás sempre a ser um bocadinho superior aos outros. Embora não estejas, porque no cômputo geral, a longo prazo, ou ao médio e longo prazo, vais acabar por ser obrigado a recuar. Mas lá está, acredito eu que, como qualquer vício, tu só acabas por perceber isso quando realmente és obrigado a fazê-lo sem perceber bem de onde é que aquilo veio. Portanto, esta parte competitiva acabou por se demonstrar muito presente nessa parte da corrida. Pá, e depois é aquela cena, pá, todo o ambiente e a cena de eu saber que estava ali como underdog quase, e nós gostamos bem desse mindset de underdog e de duvidarem de nós, e performamos sempre muito melhor aí, porque desperta em nós aquele lado instintivo, aquele lado justamente competitivo, e foi isso que me fez estar ali a grindar, o facto de eu tentar, e isto é uma cena que eu até a muitos alunos meus digo que eu digo, malta, por muito que vocês treinem há pouco tempo, o trabalho que nós estamos todos aqui a fazer, eu quero que vocês comecem a entrar no ginásio sabendo que são muito mais experientes e muito mais confiantes do que malta que possa treinar aqui há 5 ou 10 anos, ou seja, demonstrem ou finjam, pelo menos até isso se tornar a nossa normalidade, que são realmente experientes, que sabem realmente o que é que estão a fazer, que são realmente confiantes relativamente ao que estão a fazer. E eu obviamente não sabia patavina do que é que estava a fazer em termos de corrida. Obviamente não é que tenha base, mas obviamente tenho alguma experiência naquilo que é o exercício físico e a atividade física, e isso traz-me alguma bagagem, e principalmente a nível de gestão de esforço, muito por aquilo que foi o meu estudo relativamente ao treino funcional e relativamente a provas de endurance, e a minha base vem muito daí. Portanto, em tudo o que diz respeito à gestão de esforço e criar uma estratégia para performares o melhor possível em algo que dura mais tempo, em alguma atividade que dura mais tempo, eu consigo ser muito bom nisso, e acredito que isso foi a minha principal vantagem, porque ali obviamente tu tens que te controlar, ainda mais sendo alguém que vem de fora dentro daquele meio da corrida. Obviamente que se calhar para 90% das pessoas que possam, bem, estou a falar bem em percentagens, mas que possam estar nesse ambiente, vão querer logo dar tudo para parecer que estão a mostrar muito trabalho. Mas a verdade é que tu não queres só mostrar muito trabalho, tu queres mostrar trabalho sabendo o que é que estás a fazer. E sabendo o que é que estás a fazer, torna-te imediatamente muito mais eficaz na quantidade de trabalho que tu estás a aplicar. Obviamente que isto não é algo mensurável, mas aqui na corrida, por exemplo, a quantidade de trabalho, eu poderia muito bem correr aqueles primeiros quilómetros a dar muito mais, a despender muito mais de mim, mas isso no cômputo geral não seria uma performance eficaz nem inteligente, porque isso obrigar-me a, nos últimos quilómetros, quebrar muito, porque obviamente eu não tenho nem sequer a caixa, nem sequer a endurance, nem sequer a resiliência mental para estar ali durante uma hora a correr sempre a um ritmo que eu decidi aplicar no início, que obviamente estou com muito mais energia. E portanto, aqui a forma como tu demonstras experiência é simplesmente saber gerir aquilo que são as tuas qualidades e as tuas capacidades. Ali a minha qualidade nunca na vida seria a velocidade, nunca na vida seria aguentar um pace demasiado rápido, mas a minha qualidade ali seria, sem dúvida alguma, o conseguir gerir a minha emoção e gerir a minha ansiedade para conseguir performar de maneira um bocadinho mais eficaz. E portanto foi isso justamente que aconteceu, foi esse sempre o meu pensamento. Ok, vou entrar aqui e vou aguentar determinados quilómetros, ou os primeiros 8, 7 quilómetros, com um pace que eu sei que aguento e que sei que me permite ter energia para nos últimos 2 ou no último quilómetro e meio consigo dar tudo e aí sim ganhar tempo e acumular algumas colocações. E portanto, é esta parte que eu acho engraçada, na parte como é que tu consegues aplicar valências que são de uma determinada área, neste caso obviamente tem tudo a ver com o exercício físico, mas são modalidades extremamente diferentes, e como é que tu consegues trazer qualidades que tu tens num ambiente de treino que é muito mais monótono, muito mais parado, como é a musculação, muito mais intervalado, por assim dizer, como é que tu consegues passar valências daí para uma modalidade completamente diferente, que é a corrida com 1000 e tal pessoas, com alguns milhares de pessoas, que é a corrida a primeira vez que tu a vais fazer. Como é que tu consegues passar essas valências de um lado para o outro? E aí é que eu acho a piada de conseguirmos ser capazes o suficiente de criar estes pontos em comuns com todas as áreas. Seja o exercício físico, seja um engenheiro informático, o que é que ele pode ter em comum com alguém que venha, sei lá, de uma outra área qualquer. O que é que são valências a nível mental, a nível de personalidade, a nível de output
que tu consegues fazer o transfer para outras áreas. E se formos a pensar, conseguimos criar muitas mais pontes daquelas que nós acreditamos serem reais. E por isso é que me interessa sempre muito, e por isso é que a área, por exemplo, do treino presencial me fascina muito, porque ao mesmo tempo que estou a fazer o que eu amo, enquanto puxar pelo máximo potencial da pessoa que confiou em mim, estou a conseguir perceber como é que uma pessoa, de repente, alguém advogado ou alguém que é cabeleireiro, etc., me consegue ensinar e explicar o que é que na sua área aplica e onde é que eu consigo perceber que o que essa pessoa está a aplicar na área dela, que é tão diferente da minha, ao mesmo tempo é igual ao que eu estou a aplicar nessa minha área. E portanto, o que é que existe em comum entre essas pessoas é o que me fascina mais nesta parte de relacionar conceitos e relacionar áreas. Pá, não faço puta ideia há quanto tempo é que estou a falar. Dito isto, a parte de me divertir a competir, fiquei feliz por acreditar que isso é uma realidade. Pá, isto era uma frase que um colega meu, quando eu trabalhava em Coimbra no Five, me dizia, pá... eu divirto-me a competir porque ele, foi ele que me puxou para começar a jogar bilhar de forma federada. E era o que ele dizia, pá, mesmo que ganhe ou que perca, eu estou-me sempre a divertir porque honestamente eu divirto-me a competir. E eu na altura ouvi aquela frase e tipo, porra, pá, grande cena. Adorava conseguir perceber esse conceito. E apesar de eu não me querer entregar à cena de, já percebi, porque isso é uma ideia que me assusta bem, ou eu admitir que já percebi algo, ou eu admitir que já compreendi algo. Assusta-me dizer isso porque demonstra na minha cabeça alguma falta de humildade, e assusta-me não parecer ou não ser humilde de maneira honesta, porque rapidamente tu, achando que sabes tudo, levas de alguma maneira uma chapada de luva branca da vida, e portanto é por isso sempre que eu estou sempre de pé atrás quando digo que já percebi algo, ou digo que estou a gostar de algo, ou etc. E portanto o divertir-me a competir foi algo que, acredito eu, a corrida desses 10 km, eu tentei perceber um bocadinho mais, porque se eu nunca curti de correr, se nunca foi uma cena para mim correr, e se ao mesmo tempo eu curti daquele ambiente, se eu curti daquela manhã, muito possivelmente foi porque, honestamente, eu divirto-me a competir. E pode ser ou não, mas neste momento quero acreditar que sim, e é o que tem feito sentido na minha cabeça. E isso é uma cena que me deixa feliz porque realmente então isto é um valor intrínseco a mim, a cena de competição saudável, porque obviamente eu não fiquei em primeiro e obviamente não fiquei chateado com isso. E o facto de tu gostares de competir intrinsecamente faz-te sempre estares um passinho mais próximo de explorares o teu limite e conseguires chegar um bocadinho mais lá acima. Portanto, pá, tinha aqui tema escrito à minha frente e não fui para nenhum desses. Só falei da corrida, que era o único que eu tinha aqui. Portanto, pá, malta, olhem. Foi o episódio de Natal, não faço ideia quando é que isto está a sair. Se está a sair no dia 24, se está a sair outro dia qualquer. Possivelmente está a sair dia 24. Mas pá, olhem, um grande abração, que tenham um ótimo Natal. E é isto, pá, vemo-nos aí no 44º episódio, seja lá ele quando for. Obrigadão aí a todos os que ouviram, e é isso.